Oi, arianos, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Tiara Riato. Se você se conectar com a minha energia, considere se inscrever nesse canal. Sejam muito bem-vindos. Para quem quiser agendar leitura particular, o link está na descrição do vídeo. Também está na descrição o link do nosso Instagram. Vamos para a leitura de Áries. O que vem na direção de Áries? Se você gostar dessa leitura, deixe seu joinha aí, tá bom? Arianos. O que nós temos para os arianos para os próximos dias? Começamos com a esperança do tarô egípcio, que é a estrela dos outros tarôs. O que mais? Arcanos maiores, primeiro eu tiro, tá? O que mais para Áries? Minha lua. Mais uma, por favor. Para fechar os arcanos maiores. Mais uma cartinha para Áries. Essa torre está saindo bastante. Áries. Áries, eu vejo aqui um momento que se aproxima com bastante leveza. Porém, você precisa olhar para algumas questões que te levam a pequenos vícios, prazeres aí onde você pode estar gastando muito dinheiro ou até perdendo dinheiro com isso, assim, perdendo no sentido, né, se for jogo, aposta, alguma coisa assim, porque a gente pode estar falando desse tipo de vício aqui também. Mas vamos complementar aqui com os arcanos menores, para a gente ver do que a gente está falando exatamente. Tá. Áries. O que vem nos caminhos de Áries? Aqui, se a gente estiver falando de trabalho, Áries, também tem uma outra situação aqui. Nossa, gente, que coisa mais linda isso aqui. O último dos arcanos maiores e o último dos arcanos menores. Aqui você vai estar finalizando um ciclo e dando início a outro, mas é um ciclo grandioso aqui, tá? A gente está falando de algo, é uma mudança bem grande aqui, tá? E se for trabalho que a gente está falando aqui, você tá com uma energia de empreendedorismo muito boa mesmo. Nós temos o diabo e nós temos o imperador.
aqui você está mais do que pronto, né? Você vai botar a mão na massa mesmo, é ação, ação e ação e ação. O que nós temos no obstáculo para você aqui, Áries, é você não se descontrolar com aquilo que sair fora do seu esperado, tá? Porque pode haver situações no meio desse planejamento que você está aqui e da execução dele, pode haver situações que algumas coisas saiam de um jeito diferente daquilo que você esperava. E você vai ficar bem descompensado com isso, sabe? Então, se você entrar nessa energia de descontrole, pode prejudicar todo o resto, tá? Do seu planejamento e da execução disso que você está fazendo aí, tá? Mas olha, muito bom. Áries, a gente tem bastante semelhanças aqui no jogo que saiu para Touro. Tanto que no fundo do deck a gente tinha a aliança também. Touro e Gêmeos, se eu não estou enganada. Vale a pena você dar uma espiadinha nessas leituras, porque pode ter algo para complementá-la para você, tá? E aqui a gente tem o Imperador com a iniciação, trazendo toda essa energia, o empoderamento, a força, né? Inclusive a gente tem a força aqui no fundo do deck. E embaixo dela nós temos o Sol, que é a inspiração, ou seja, caminhos abertos, você tendo a força necessária, o poder de execução, todo o planejamento já organizado, disciplina. Nós temos a parte financeira também organizada para você executar isso que você está querendo, esse projeto. Só toma cuidado com os gastos em excesso e tome cuidado também para não entrar nessa energia do descontrole, tá? Com situações que não vão sair conforme você esperava. E aqui, no finalzinho, nós temos a torre com a magnificência. Então, pessoas que não estarão alinhadas com o seu propósito dentro disso que você está querendo desenvolver, você vai precisar tirar elas, tá? Elas não vão poder continuar nessa jornada aqui com você, porque não vai te favorecer, tá? Mas eu vejo novas parcerias aqui que estarão mais alinhadas com esse propósito que você está desenvolvendo aqui. Vejo também guiança espiritual. Posso estar falando de projetos, pessoas que estão fazendo projetos para trabalhar com a espiritualidade também. Posso estar falando disso aqui. A estrela trazendo no centro da sua energia, trazendo essa guiança, né? Espiritual necessária para você. É o que está te dando intuição, né? E suporte para você ter clareza
discernimento e fazer as suas decisões assim, bem convicto. Nossa, ótima leitura, viu, Áries? Vamos ver o que mais. Mas tá ótima. Se a gente estiver falando aqui de um trabalho espiritual, você vai ter uma forte conexão aqui. É um canal direto que você tem com a espiritualidade, tá? Eu sinto que você é muito bem assessorado pelos seus guias, pelos seus mentores. Tarô do Divino para Áries. Ó. Rainha de Copas. Rei de Ouros. Eu posso estar falando de um casal com grande potencial ou pessoas com uma energia feminina e o outro com uma energia masculina, onde serão complementos um do outro. Aqui é algo que vai ter muita prosperidade. A Rainha de Copas, ela é do elemento água, e o Rei de Ouros é do elemento terra. E aqui é a nutrição necessária um para o outro, para plantar e frutificar. Aqui, o fruto e a colheita são certos, tá? Não tem erro. Aqui não tem erro. É uma parceria de muito sucesso. Pode ser uma parceria na área afetiva, pode ser uma parceria de trabalho, pode ser uma parceria espiritual. O que mais nós temos para Áries? Mais duas, por favor. Muita coisa. Só mais uma. Só mais uma, por favor. Mais uma. Para Áries, aqui. Olha que coisa linda, Áries. Áries. Cavaleiro de Ouros. O enforcado. O enforcado, nessa leitura aqui, ele traz um aspecto para mim, assim, para você perceber os momentos em que você precisa de descanso também, tá? Para você não entrar numa fadiga, num cansaço extremo, sabe? Se permita ter momentos de descanso. Não é errado descansar, tá? Porque pode ser necessário, no meio desse caminho, você precisar fazer pequenas pausas.
quando eu me dou o direito de descansar, eu consigo ter mais energia para avançar, para seguir adiante. E eu vou para cima com tudo, tá? Por quê? Porque aí eu já tive o meu descanso merecido, então eu tenho energia para isso. Se eu não descanso, eu vou ficar esgotado e as coisas podem demorar um pouco mais do que eu imaginava. E no fundo do deck nós temos 3 de copas, trazendo aqui comemorações, e logo abaixo dele nós temos 10 de copas. Tá? Então aqui eu posso estar falando sim de uma conexão muito forte afetiva, de uma conexão afetiva espiritual. Posso estar falando de uma conexão espiritual para o trabalho. Você vai adaptar na sua situação aí, tá? No seu momento. Mas fato é que aqui nós temos uma conexão espiritual que vai te trazer prosperidade, vai te trazer abundância, vai te trazer um plantio sadio e uma colheita de bons frutos, tá? Muito bonito, muito bonito. Aqui é profundo. Profundo, a gente vê coisas sólidas e concretas, não tem superficialidade. Muito, muito linda, Áries. E eu fico contente, porque a minha lua é em Áries. Tomara, tomara. Me conta se está fazendo sentido aí para vocês. Opa. Vamos lá. Áries. Áries. Aqui eu já pego uma outra energia de pessoas que estão se sentindo sozinhas. Na verdade, essa energia praticamente ela está oposta da leitura anterior, mas a gente pode, né, tá falando de outras pessoas, é uma leitura coletiva, tá? Aqui eu posso falar de você criando expectativas sobre algo ou sobre alguém, onde você se decepcionou, então você acabou se isolando, ou você foi tratado com muita frieza, e isso te causou muita tristeza. E aqui, você fica numa luta mental e emocional, querendo entender o porquê que essa pessoa te tratou assim, ou o porquê que ela agiu diferente do que você achou que ela fosse agir, tá? A única carta que a gente tem aqui é o bobo, né? Que veio novamente, trazendo um pouco mais de leveza, e ele veio em cima do enforcado aqui. Mas aqui eu entendo que volta para essa necessidade do descanso, tá? Ele veio em cima do enforcado. Então aqui eu entendo a necessidade dessa pausa para colocar as ideias no lugar. Eu preciso descansar. A sua mente precisa do descanso, precisa dessa pausa, tá? Senão você vai começar a entrar em parafuso aí. Já está, né? Essa repressão aqui fala desse sofrimento,
fala de um peso, o 10 de paus. Aqui é muito sofrimento, mas é um sofrimento que você está alimentando através dos seus pensamentos aqui, da sua decepção. Você precisa soltar isso, é isso que o bobo vem trazendo também, tá? Você precisa soltar isso daqui. Como que você vai soltar? Descansando, relaxando a sua cabeça, permanecendo em silêncio, se conectando com a espiritualidade. Reserva um momento para você pensar longe de tela, longe do celular, sabe? Se conecte com a natureza. É um momento onde você precisa falar com Deus e Deus vai falar com você, tá? Isso aqui não é para todo mundo, mas a sua mente está muito pesada, né? Aí com isso você cria amarras para você mesmo. Pô, Áries, tava indo tão bem. Vamos tirar uma cartinha do oráculo para Áries. O que o oráculo quer dizer para Áries? Áries, toda semente precisa ser regada, assim como toda planta precisa ser adubada, mas também podada. Alguns cortes implicam grandes ganhos. É o que nós falamos a respeito dessas pessoas aqui, ó, que não estarão alinhadas com esse propósito seu, tá? Então você vai precisar fazer essas pequenas podas, tá? Para que a coisa flua de uma maneira melhor. Tá bom, Áries? É isso que eu tenho para vocês hoje. Se você gostou, deixe seu joinha aí, tá certo? Se inscreve, vai visitar a gente lá no Instagram, tá bom? Segue a gente lá também. E eu vejo você na próxima leitura. Um grande beijo. Tchauzinho.